Muito bem, então agora nesse vídeo nós vamos iniciar uma conversa sobre o metabolismo do glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo e é o principal polissacarídeo de reserva em células animais. Nós já vamos dar uma olhada na estrutura do glicogênio, que vai nos ajudar a entender o seu processo de síntese e de degradação. E uma vez entendidos esses dois processos, adiante nós vamos descrever a regulação dessas duas etapas, síntese e de degradação. O glicogênio, como eu havia dito, é um polissacarídeo de reserva e ele fica estocado em animais, principalmente no fígado e também em células musculares. Colocando em contexto um pouco mais amplo aqui o metabolismo do glicogênio, nós havíamos anteriormente, já ao longo dos vídeos, conversado que a glicose, uma vez disponibilizada a uma célula, ela podia ser metabolizada através, por exemplo, da via glicolítica, indo a piruvato e totalmente oxidada na conversão para acetilcoenzima A, e no ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. Nesse caminho, nessa rota catabólica de oxidação, havia a formação de ATP, com enzimas reduzidas na ADH, que adiante, na cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa, geravam ATP. Uma vez, então, que a glicose foi fornecida à célula, seguindo essa rota catabólica, a célula pode repor, digamos assim, seus estoques de energia na forma de unidades de ATP, e nessa situação, se a célula ainda havia a disponibilidade de glicose, nessa situação de pleno abastecimento energético, a glicose poderia passar a ser oxidada através de uma outra via catabólica, por exemplo, que era a via das pentoses fosfato, onde um dos produtos importantes que era gerado era o NADPH. Essa outra coenzima aqui é uma coenzima reduzida que é utilizada em processos de biossíntese. Portanto, nessa situação de disponibilidade de glicose, pleno estoque de energia, essa coenzima podia passar a ser utilizada nos processos de síntese de lipídios, ácidos graxos e lipídios de reserva, como, por exemplo, triacilgliceróis. Ainda nessa situação em que há pleno disponibilidade de glicose e abastecimento em termos de energia, a glicose 6-fosfato poderá passar a ser usada para compor um outro tipo de reserva, tanto nas células do fígado quanto no músculo, que é o glicogênio. Então, esse será o contexto em que vai se encaixar a síntese do glicogênio. Nós havíamos conversado também que, à medida que a disponibilidade de glicose, a glicemia, por exemplo, cai durante períodos de jejum, nós tínhamos um processo que era chamado de gliconeogênese, uma via metabólica chamada de gliconeogênese, que ocorre principalmente no fígado, onde lactato proveniente do músculo ou de hemácias, bem como alguns aminoácidos provenientes de proteínas dos músculos, iam a piruvato, e através desse processo de gliconeogênese havia a produção de glicose que o fígado disponibilizava para manutenção da glicemia para outros órgãos, como o cérebro e hemácias, que são muito dependentes de glicose. Será nesse contexto de jejum, situação de hipoglicemia, que a reserva de glicogênio que havia sido estabelecida, por exemplo, no fígado, será degradada também para compor, regular os níveis glicêmicos. Tá? Dentro desse período colocado aí, então temos esses processos, gliconeogênese e degradação de glicogênio atuando para manutenção da glicemia. A reserva de glicogênio dos músculos vai ser utilizado, vai ser degradada para gerar glicose para produção de energia
na forma de ATP, que vai alimentar a contração muscular durante a atividade intensa. Então, esse é o contexto em que se inserem os processos de síntese e de degradação de glicogênio. Adiante, nós vamos ver a regulação desses processos, mas, por hora, a gente tem a noção do contexto em que se insere essa reserva, esse polissacarídeo de reserva, que é o glicogênio, e o próprio metabolismo do glicogênio, contexto em que ele se encerra. Então, vamos passar a olhar a estrutura do glicogênio para começarmos a adentrar a esse processo do metabolismo desse polissacarídeo. Como estava colocado ali na projeção anterior, o glicogênio é um polissacarídeo formado exclusivamente por unidades de glicose, que estão esquematizadas aqui, e essas unidades de glicose se encontram unidas por ligações glicosídicas do tipo alfa. Isso tem a ver com a configuração do carbono número 1 aqui. Bom, ligações do tipo alfa 1,4. Então, o carbono 1 está unido ao carbono 4. Então, é uma cadeia de polissacarídica, várias unidades de glicose, sempre o mesmo tipo de unidade de monossacarídeo e o mesmo tipo de ligação glicosídica ao longo dessa cadeia que eu estou movendo o mouse aqui. Tá? E essa cadeia tem, em geral, em torno de 15 unidades de glicose. Como vocês lembram lá de introdução à bioquímica, nesses polissacarídeos nós temos uma extremidade em que o carbono está livre, que é chamada de extremidade redutora, e uma extremidade onde o carbono 4, extremidade da cadeia, onde o carbono 4 está livre, ele não participa da ligação glicosídica, que é chamada de extremidade redutora. O glicogênio é um polissacarídeo que é ramificado, e esses pontos de ramificação ocorrem aqui através de ligações do tipo alfa 1,6. Então, vejam, aqui uma cadeia unida de glicoses unidas por ligações alfa 1,4, e a partir desse ponto nasce, digamos assim, uma nova cadeia, por essa ramificação, aqui é o carbono 6, dessa unidade de glicose, aqui o carbono 1, e agora nasce aqui uma nova cadeia de unidades de glicose, uma nova cadeia polissacarídica, com ligações alfa 1,4. Então, se nós imaginarmos, então, essa cadeia pode ter em torno de 15 unidades de glicose, essa também 15 unidades de glicose, e essa estrutura pode ser talvez mais claramente entendida nesse esquema. Então, por exemplo, essa cadeia aqui, que eu estou marcando com o mouse, corresponderia, por exemplo, a essa cadeia aqui em azul aqui, a partir da qual cresce uma cadeia ramificada. Então, aqui é um ponto alfa 6. E a partir de um outro ponto dessa cadeia, nasce uma outra ramificação, também a partir de um ponto como esse daqui, alfa 6. Essa cadeia violeta que nasceu de uma ramificação, e essa também tem em torno aí, aqui, em torno de 15, 12, 14, 15 unidades de glicose. Vejam que cada uma dessas cadeias aqui polissacarídicas tem, em média, 2 pontos de ramificação. E a partir dessa nova cadeia que cresce, por exemplo, essa parte da ramificação, em algum ponto ela também poderá ter uma ramificação aqui a partir do seu carbono 6, de onde crescerá uma nova cadeia de unidades unidas, de unidades de glicose unidas por ligações alfa 4, certo? E em um outro ponto, como eu havia dito, até 2 pontos de ramificação, uma nova cadeia de unidades de glicose unidas por alfa 4 vai crescer a partir de um ponto de ramificação alfa 6, dando então origem a essa estrutura que vai tendo esses níveis de organização, como vocês veem aqui, ó, uma cadeia primária, e aí um segundo nível, são as primeiras ramificações, um terceiro nível, um quarto, um quinto, e etc. E todas essas pontas que nós temos aqui são equivalentes a essa extremidade aqui, portanto, são extremidades não redutoras de
cadeias de polissacarídeo, todas terminando, então, numa extremidade não redutora. Então, temos essa estrutura como se fosse uma rede, uma árvore, todas as extremidades desses ramos são extremidades não redutoras. E serão nessas extremidades que, no processo de síntese de glicogênio, serão adicionadas novas unidades de glicose. E no processo de degradação, serão removidas as unidades de glicose. Então, é nessas pontas que a cadeia vai diminuir na degradação ou aumentar no processo de síntese, de acordo com a regulação metabólica, a situação metabólica que houver na célula. Lembrando ainda que cada uma dessas cadeias aqui, como a gente viu lá na introdução bioquímica, esse tipo de polissacarídeo, com esse tipo de ligação, ele tem um aspecto helicoidal. Então, cada uma não são fitas planas, mas isso é apenas um esquema. Espacialmente, nós temos a conformação como se fosse uma hélice em cada uma dessas cadeias. Então, vamos ver agora tanto o processo de degradação como o de síntese, como que são as etapas de desconstrução e construção dessa estrutura. Então, começando com o processo de síntese. Então, a primeira etapa nesse processo, por exemplo, nas células do fígado, nós temos a glicoquinase, que, empregando glicose e ATP, nos levará à glicose 6-fosfato. A mesma reação catalisada nas células do músculo pela hexoquinase. Então, a glicose 6-fosfato, como visto na primeira projeção, é um metabólito que ali está na intersecção de várias vias. Aqui nos interessa a via de síntese do glicogênio, então nós vamos, a partir desse metabólito, iniciar esse caminho de síntese, que depende de uma reação aqui com a fosfoglicomutase, uma reação reversível, que transfere esse grupo fosfato do carbono 6 para o carbono 1. Então, a glicose 1-fosfato é que efetivamente agora caminhará ao longo da via do metabolismo do glicogênio. Então, essa primeira reação reversível, catalisada pela fosfoglicomutase. Glicose 6-fosfato, a glicose 1-fosfato. A próxima etapa que definitivamente vai comprometer essa unidade de glicose ao processo de síntese, por exemplo, do glicogênio, é catalisada pela UDP-glicose pirofosforilase. E essa reação, ela envolve a participação de um outro substrato, que é o UTP. O UTP é uma molécula parecida com o ATP, é um nucleotídeo trifosfatado, veja, uma ribose aqui também, e a diferença é que aqui nós temos uma uracila ao invés de uma adenina. Então, a hidrólise dessas ligações anidrido fosfórico tem o mesmo ΔG, a mesma variação de energia livre padrão que um ATP. São equivalentes energeticamente um UTP a um ATP, digamos assim, entre aspas. Então, nessa reação participará a glicose 1-fosfato e essa molécula de UTP. Vejam que, nesse esquema aqui um pouco mais detalhado, nós percebemos que há a quebra de uma ligação anidrido fosfórico, mas ocorre a formação de uma nova ligação desse tipo. Veja, entre a parte que está em azul e a parte que está em preto aqui do UTP. Esse é o produto que é o UDP-glicose. UDP, 2-fosfatos, glicose, que será substrato no processo de síntese. Então, eu tinha uma ligação aqui anidrido fosfórico, que foi clivada, e outra foi e outra que foi formada. Termos energéticos um balanço líquido igual a 0. Porém, nesse processo, notem que há a formação, a liberação desse pirofosfato que está marcado aqui, que é hidrolisado. Então, eu tenho efetivamente a quebra, a clivagem de uma ligação anidrido fosfórico,
então, ΔG negativo nessa reação, o que está, então, comprometendo, como eu havia já mencionado, essa unidade de glicose e esse outro substrato, o TP, mas o nosso foco aqui é a unidade de glicose, comprometendo essa molécula de glicose ao processo de síntese do glicogênio, utilizando esse produto, o DP-glicose. Então, a importância da hidrólise desse pirofosfato para garantir essa reação irreversível, o compromisso dentro dessa via de síntese. Muito bem, então agora nós temos o UDP-glicose, que é efetivamente o substrato a partir do qual as unidades de glicose serão adicionadas à molécula de glicogênio. Então, vamos começar o processo, digamos assim, de síntese dessa cadeia polissacarídica, olhando como é a sua primeira etapa, que é chamada de iniciação. Então, a iniciação, ela depende de uma proteína que é chamada glicogenina, marcado aqui, é um esquema. Isso aqui, o que está mostrado aqui, é a cadeia lateral de uma tirosina que faz parte da estrutura dessa glicogenina. Essa proteína, sobre ela, irá crescer essa cadeia de unidades de glicose unidas por ligações alfa-4, que dará origem ao glicogênio. Então, é ligado covalentemente a essa proteína, a glicogenina, justamente nesse ponto que está aqui em destaque, que é a cadeia lateral dessa tirosina, que faz parte da estrutura primária dessa proteína, glicogenina. Então, a cadeia polissacarídica vai crescer ligada covalentemente a essa proteína glicogenina. E ela não serve apenas como uma semente, digamos assim, estrutural ali, ela também catalisa, né, é uma enzima, portanto, a formação das primeiras ligações glicosídicas, as primeiras ligações alfa-4. Tá? Então, a glicogenina serve como esse arcabouço estrutural e como catalisador da iniciação, formação das primeiras ligações glicosídicas do glicogênio. Usando que substrato? A UDP-glicose, está esquematizada aqui, a unidade de glicose, que é o que nos interessa no sentido de construção da cadeia do glicogênio, aqui marcado em rosa, fica ligada, então, agora, que covalentemente, à estrutura da glicogenina, que está esquematizada aqui, e o UDP é liberado nesse processo. Adiante, esse processo se repete, uma nova unidade de UDP-glicose como substrato adentra ao sítio ativo dessa glicogenina, então é uma segunda unidade agora aqui, então uma segunda unidade, é um segundo substrato e uma segunda unidade de glicose, ó, que aparece aqui agora, é como se fosse segunda, é unida àquela primeira. E mais uma vez, o restante da estrutura aqui do substrato, da molécula do substrato, que é o UDP, é liberado. Então, agora, o produto desse segundo passo seria a glicogenina com duas unidades de glicose unida. Isso se repete até cerca de 6 vezes, como está colocado aqui. Portanto, o passo de iniciação envolve a formação de um pequeno oligosacarídeo com 6 unidades de glicose, alfa-4, unidos covalentemente à glicogenina. Isso é a semente. A partir dessa cadeia, notem que o carbono 1 está unido aqui à glicogenina e sempre vai ficar livre o carbono 4. Então, é a partir do carbono 4 desse pequeno hexasacarídeo, tá? Hexooligosacarídeo, é que vai crescer a continuidade da cadeia do glicogênio. Então, aqui, resumido o processo de síntese, então, a primeira reação de glicose 6-fosfato a glicose 1-fosfato, a participação importante do UTP nessa reação irreversível, catalisada pela UDP-glicose pirofosforilase, e aqui a hidrólise já completa aqui,
liberando 2 fosfatos inorgânicos a partir do pirofosfato, comprometendo a glicose nesse produto, o DP-glicose, né, garantindo uma reação irreversível aqui, um ΔG negativo, e esse substrato agora dá os primeiros passos de iniciação da síntese do glicogênio, que cresce sobre a glicogenina, catalisado pela própria glicogenina. Então, aqui participando essa proteína sobre a qual as unidades de glicose que vinham através de DP-glicose ficam ligadas à própria glicogenina. Então, N unidades de glicose, N mais 1, então será 0, tem 1, 1, e isso se repete, como a gente já havia comentado, até cerca de 6 vezes, então, formando esse pequeno oligosacarídeo unido à glicogenina. Agora, a partir da extremidade não redutora desse oligosacarídeo, é que ocorrerá a elongação ou adição de novas unidades de glicose, estendendo a cadeia do glicogênio. O substrato continuará sendo a UDP-glicose. Porém, a reação agora é catalisada por uma outra enzima, que é a glicogênio sintase. Então, a glicogenina trabalhou ali até 4 ou 5 unidades de glicose, 4 a 6, desculpa, unidades de glicose. E agora a tarefa de adicionar novas unidades e estender esse oligosacarídeo, né, estender essa cadeia do glicogênio, caberá a glicogênio sintase, que também utiliza o DP e aqui o seu substrato, aquela cadeia. Então, a extremidade não redutora, a cadeia de glicogênio que está aqui em algum ponto para cá, unida à glicogenina. Então, a reação liberando novamente o DP, e aqui a unidade de glicose, aqui marcada em vermelho para ficar mais claro, adicionada à extremidade não redutora. Ligação alfa 1, 4, e temos então uma nova unidade, uma nova extremidade não redutora aqui nessa unidade de glicose, dessa cadeia de glicogênio que foi elongada e agora tem N mais 1 resíduos de glicose, unidades de glicose. Essa reação catalisada pela glicogênio sintase, essa enzima vai ser o ponto de regulação, como nós vamos ver adiante, importante ponto de regulação do processo de síntese, de síntese do glicogênio. Então, essa é a reação, essa reação de adição, elongação da cadeia, que será a reação regulada, através da regulação da atividade da glicogênio sintase. Então, esquematizando, nós já tínhamos visto, então, a formação da glicose em fosfato, a reação irreversível de formação de UDP, e esse era o substrato. Nós havíamos visto o substrato no processo de iniciação e também é o substrato no processo de adição e elongação da cadeia de glicogênio. Então, agora aqui um glicogênio, que já tem ali em torno de 4, 5 ou 6 unidades de glicose, né, atuando aqui, então, também como um substrato da glicogênio sintase, enzima importante na regulação do processo de síntese, e aí, então, o DP-glicose como um substrato, juntamente com esse, na reação catalisada pela glicogênio sintase, liberando o DP e adicionando uma unidade de glicose a mais aqui na extremidade não redutora do glicogênio. Então, esse é o processo de síntese e elongação da cadeia. Então, vejam que a síntese vai ser regulada nesse processo de adicionar mais unidades àquela semente, digamos assim, da cadeia do polissacarídeo glicogênio. Vamos olhar agora, então. Havia uma outra etapa, desculpem, eu havia comentado, a cadeia é ramificada, a gente não pode esquecer de explicar como ocorre o processo de ramificação. Então, nós tínhamos aqui a glicogenina, que é o núcleo aqui do glicogênio,
tínhamos a cadeia que foi crescendo no processo de iniciação, a partir aqui de 4 ou 5 unidades de glicose. O processo foi assumido pela glicogênio sintase e foi estendendo a cadeia, né, adicionando unidades à extremidade, unidades de glicose à extremidade não redutora, trabalhando a glicogênio sintase, a etapa de adição que nós havíamos descrito ali. Quando essa cadeia chega até torno de, por volta de 15 unidades de glicose, entra em ação a enzima ramificadora do glicogênio. Então, ela vai catalisar a quebra dessa unidade, dessa ligação glicosídica, aqui a partir de 4 unidades de glicose, a partir do seu ponto de início aqui, da extremidade redutora, e vai transferir, como mostra a seta tracejada aqui, essa cadeia polissacarídica como um todo, formando uma nova ligação alfa 6, formando um ponto de ramificação. Então, a quebra de uma ligação alfa 4 e a formação de uma ligação alfa 6. Então, aqui onde houve a quebra, está marcado o colorido aqui, né? Importante esse critério, em torno de uns 4 resíduos a partir do ponto de início aqui, temos 2 novas extremidades não redutoras, sobre as quais a glicogênio sintase poderá trabalhar estendendo essas 2 cadeias. Quando a cadeia atinge em torno de 15 unidades de glicose, a enzima ramificadora, mais uma vez, irá trabalhar. Então, sobre essa que está crescendo aqui a partir do ponto de ramificação, em algum momento, a enzima ramificadora também vai remover a sua extremidade não redutora, deixando os 4 primeiras unidades de glicose, e vai construir sobre ela um novo ponto de ramificação. E essas extremidades não redutoras, todas elas são objeto de trabalho ali da glicogênio sintase, que pode estendê-las até que elas atinjam em torno de 15 unidades de glicose. Esse processo de ramificação ocorre cerca de 2 vezes por cadeia polissacarídica. Então, estende a cadeia. Então, aqui, começou a partir da glicogenina, agora vocês entendem o que representa esse G que estava aqui, é a glicogenina, se estendeu até cerca de 15, inicialmente ação da glicogenina, depois glicogênio sintase. À medida que foi se estendendo, atingiu esse tamanho, a enzima ramificadora removeu, digamos, a ponta não redutora e ligou num ponto de ramificação. A glicogênio sintase estendeu essas 2 cadeias. Quando ela atingiu de novo esse tamanho, mais um ponto de ramificação. Então, mais uma vez, a glicogênio sintase, mais uma vez, levou até cerca de 15. E essas 2 ramificações foram sendo estendidas também pela glicogênio sintase, naquela sequência de adição, sempre usando o DP-glicose, como havíamos explicado anteriormente, e à medida que essa cadeia foi crescendo, atingiu o tamanho ideal, ela foi removida a sua ponta e formado uma nova, um novo ponto de ramificação. A partir das pontas não redutoras, a glicogênio sintase foi estendendo a cadeia. Ocorreu uma nova ramificação. Okay? Vocês entenderam o processo que vai se repetindo, então, a partir da iniciação, extensão, elongação da cadeia por adição, glicogênio sintase, e ramificação sendo construído pela enzima ramificadora do glicogênio, levando a esse produto final, essa árvore, que é esse grânulo de glicogênio, que está estocado ou dentro do músculo, ou dentro de células do músculo, ou dentro de células do fígado. Há vários desses grânulos construídos, compondo o estoque de glicogênio nesses 2 órgãos. Agora, vamos dar uma olhadinha no processo de degradação do glicogênio. Então, ele é catalisado por uma outra enzima, é um processo independente, e ele começa, então, temos aqui pela etapa de remoção,
catalisada pela glicogênio fosforilase. Então, ele começa tendo como substrato uma cadeia do glicogênio, então com aquelas cerca de 15 unidades de glicose, e aí, do mesmo modo que as unidades de glicose eram adicionadas na extremidade não redutora, as unidades de glicose são removidas a partir da extremidade não redutora por ação da glicogênio fosforilase. Então, ela utiliza um fosfato inorgânico aqui, gerando como produto uma cadeia que agora tem N-1 unidades de glicose e gerou uma glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato, por ação da fosfoglucomutase, pode ir à glicose 6-fosfato. Nas células do fígado, se estamos em situação de hipoglicemia, adiante nós vamos ver os mecanismos de regulação, mas se estamos nesse contexto, essa glicose 6-fosfatase pode passar pelo retículo endoplasmático, onde há uma fosfatase que remove esse grupo 6-fosfato e essa unidade de glicose é liberada para manutenção da glicemia do organismo, fornecendo glicose ao funcionamento das células do cérebro, do músculo, por exemplo. Então, a glicose 1-fosfato é o produto gerado aqui por ação da glicogênio fosforilase, e essa enzima será um ponto importante de regulação do processo de degradação do glicogênio. Então, essa enzima que será regulada, cuja atividade será regulada para regulação dessa via de degradação do glicogênio. Glicose 1-fosfato vai a glicose 6-fosfato, e ela pode ser pela rota aí que eu comentei, passando pelo retículo endoplasmático, ser liberada da célula para manutenção da glicemia. Nas células do músculo, a glicose 6-fosfato vai adentrar a via glicolítica, onde ela será convertida a piruvato e lactato, se a célula está em situação de esforço físico, se o organismo está na situação de esforço físico intenso. Muito bem, do mesmo modo que havia o processo de ramificação, há o processo de desramificação. Então, nós tínhamos a cadeia aqui do glicogênio, nós vimos que temos então uma cadeia, um ponto de ramificação, outra cadeia estendida. Nós tínhamos visto que a partir das extremidades não redutoras, a glicogênio fosforilase podia ir removendo unidades de glicose, formando moléculas de glicose 1-fosfato. Foi a etapa de remoção que nós vimos anteriormente. Essa enzima, a glicogênio fosforilase, pode atuar sobre várias unidades, várias moléculas dessa enzima, pode atuar em diferentes extremidades não redutoras daquela árvore que compõe o grânulo do glicogênio. Então, esse processo de remoção das unidades de glicose está ocorrendo simultaneamente em vários daqueles ramos do grânulo de glicose, várias dessas cadeias ligadas de unidades de glicose ligadas por ligações alfa-1,4. Então, vai ocorrendo o processo de remoção até que a cadeia se reduziu a tal ponto que restam 4 unidades de glicose, onde entra em ação agora a enzima desramificadora. Ela remove um trissacarídeo, transfere para a ponta não redutora da cadeia que participava com o carbono 6 aqui na ramificação. Então, havia uma ligação alfa-1,4, foi formada uma nova ligação alfa-1,4. E essa ligação aqui, a alfa-1,6, é hidrolisada. Tudo isso é catalisado pela mesma enzima. Então, ela tem vários tipos de atividade enzimática. Uma de transferase, então ela levou aqui e transferiu para cá, então uma ligação alfa-1,4 daqui, apareceu como uma alfa-1,4 aqui. E ela também vai atuar como uma glicosidase, catalisando a hidrólise dessa ligação e agora a produção de glicose. E aí, então, temos uma cadeia
maior, alfa-4, aqui, sobre a qual pode trabalhar a glicogênio fosforilase, gerando unidades de glicose 1-fosfato. Então, esse é o modo em que a enzima desramificadora vai contribuir aí para o processo de degradação do glicogênio, atuando nesses pontos de ramificação. Então, várias dessas enzimas podem estar agindo em pontos de ramificações diferentes daquela árvore que compõe o glicogênio. Então, agora adiante, nós iremos, no próximo vídeo, passar a regulação dos processos de síntese e degradação. E, como eu já comentei, as enzimas que terão sua atividade regulada serão a glicogênio sintase e a glicogênio fosforilase.